tudo se cumprirá. Este é o tema de hoje. Apocalipse capítulo 21, versículo 6 nos diz assim: E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim. Esse é mais um momento de leitura da palavra e reflexão. Eu sou a missionária Rosângela Ribeiro. Se inscreve no meu canal e faz um like. Está cumprido. A história da humanidade se concluirá como está escrito em Apocalipse. Deus é Deus de palavra. Por isso disse no versículo anterior: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Tudo o que ele prometeu e profetizou será cumprido à risca. Por ter esse caráter de fidelidade, Deus também espera que seus filhos sejam fiéis a Ele, porque o nosso Senhor Jesus é o princípio e o fim. Quem permanecer com Ele tem a garantia de um final feliz, não importa o que aconteça no meio do caminho. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 6 e 7 nos fala assim: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Beber de graça da fonte da água da vida. Quantas pessoas gastam fortunas com cremes anti-idade, cirurgias plásticas, plano de saúde, tratamento para ter uma vida mais longa, mas não buscam dessa fonte gratuita, a água da vida. Essa é a loucura do mundo. O Senhor Jesus faz questão de enfatizar de graça. Se custasse dinheiro, talvez mais pessoas iriam querer. Porém, note a ênfase novamente, como nas cartas às 7 igrejas do início do livro. O que vencer? O fato que a salvação ser gratuita não pode ser comparada ou comprada. Não significa que será sem luta. Somente quem vencer poderá herdar a vida eterna e o direito de ser chamado filho de Deus. A salvação exige vitória sobre o mundo, sobre o diabo e sobre as nossas próprias carnes. A maioria das pessoas não tem a mínima noção do que é ser filho do Altíssimo. O nascimento de um filho de Deus acontece pela vontade do próprio Deus. E isso ocorre pela ação de 2 elementos, a água, que é a palavra de Deus, e o Espírito Santo. Uma vez a pessoa tomando conhecimento da vontade de Deus e desempenho, e desejando praticá-la de todo o coração, então o Espírito Santo vem sobre ela e a faz nascer de novo. Portanto, ele é o agente divino que executa o nascimento de um filho de Deus. Somente os que se tornarem verdadeiramente filhos de Deus é o que suportarão as duras provas e tentação que sobrevirão. E são eles que herdarão tudo o que o Altíssimo tem preparado. Os que serão condenados. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz assim: mas quando aos covardes, aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. João destaca alguns tipos de pessoas que não terão direito a entrar na Nova Jerusalém e serão lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com Satanás, o inferno, a morte, o anticristo, o falso profeta e todos os que rejeitaram a salvação. São eles, os covardes. Quem são os covardes? No sentido espiritual, são os que não perseveram na fé cristã, devido às perseguições, difamações e injustiças sofridas. A timidez na fé, que é a pior covardia espiritual que existe, é uma ofensa para Deus,
que nos empoderou com imensa autoridade e determinou que tudo é possível ao que crê. Curiosamente, eles são os primeiros da lista. Incrédulos são os que duvidam da palavra de Deus e ainda zombam daqueles que creem. Abomináveis, essa palavra significa pessoas que se fizeram detestáveis por seus crimes e comportamentos deliberadamente repulsivos a Deus e ao seu próximo. Homicidas. Na linguagem divina, homicida não é somente aquele que tirou a vida de alguém, mas também o que odeia o seu semelhante. Fornicadores são aqueles que vivem na prática sexual fora da aliança do casamento. Feiticeiros, os que praticam feitiçaria, os supersticiosos e aqueles que tomam decisões de acordo com os adivinhadores, os prognosticadores e os praticantes do ocultismo. Inclui-se neste grupo os que rebelam contra as autoridades espirituais. A rebeldia é considerada tão séria quanto o pecado de feitiçaria. Isso está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, parte A. Agora, a idolatria. Os que amam, veneram ou consideram alguém ou algo como deuses ou mais do que a Deus. Em outras palavras, idolatria é colocar em primeiro lugar na vida qualquer pessoa ou coisa, no lugar que deveria ser ocupado apenas por Deus, o Todo-Poderoso. Todos os mentirosos, a única categoria com a ênfase todos. Deus odeia a mentira, pois o diabo é o pai dela. Mentirosos são os que distorcem ou negam a verdade. Essa lista, obviamente, não está completa, ou seja, não inclui todos os tipos de pessoas que não herdarão a salvação. Não estão aqui, por exemplo, os religiosos hipócritas que o Senhor Jesus severamente condenou. O próprio desta lista ressalta atitudes que são notoriamente condenáveis. É claro que a inclusão dessas pessoas nessa lista não significa de quem pratica ou praticou essa coisa não tem salvação. Ao contrário, o céu estará cheio de pessoas com um ou mais desses pecados em seus currículos terrenos. Aqueles, porém, que não receberão a salvação, será porque não se arrependeram desses pecados e nem entregaram as suas vidas ao Salvador. Esses receberão a segunda morte. Passar a eternidade longe da presença de Deus e em tormentos. Então, esse foi mais um momento de leitura da palavra e reflexão. Eu sou a missionária Rosângela Ribeiro. Se inscreve no meu canal e faz um like, que desde já eu te agradeço. Até o próximo vídeo. A paz, povo de Deus.